Boa noite. Mais uma vez quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores. E hoje vamos falar sobre a imigração árabe no Brasil e também os aspectos da religião islâmica. Eu quero agradecer a presença dos meus amigos, o meu amigo Kamal e a minha amiga Fátima. Boa noite. Que a paz de Deus esteja convosco. Eu começo, em primeiro lugar, em nome de Deus, que é a palavra mais fantástica. Meu nome é Kamal Hamida, árabe, origem, nascido na Palestina, 8 de janeiro de 1943. Emigrei para o Brasil. O primeiro é o destino, meus irmãos. E, posteriormente, vem atrás o que Deus me encaminhou nesta vida. E a dona Fátima? Muito boa tarde, boa noite, né? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. É uma honra muito grande estar aqui neste momento, né, participando desse programa. Gostaria de parabenizar a todos por esse evento, né? Eu sou muçulmana há 5 anos, a minha família é de Caldas Novas, né? Meu nome original é Tatiana Palmerson Lemos, mas no Islã eu me chamo Fátima Hamida, então eu tenho essas duas comunidades. E eu queria muito agradecer o momento de estar aqui, né? E eu sou professora do projeto Casa dos Estudantes, que é um projeto social, nós somos todos voluntárias, e estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho com todos vocês. Meus amigos, eu gostaria de começar essa nossa entrevista perguntando um fato que eu considero de extrema reflexão. Por que existe no mundo tamanha imigração e por que a imigração, desde os primórdios que existe o homem tem andado para lá e para cá, em busca de quê? E por que existe essa caminhada do ser humano? Quando Deus, o Todo-Poderoso, criou este mundo tão maravilhoso, Ele criou sem fronteiras. No entanto, meus amigos, tantas dificuldades que estão acontecendo, tantas injustiças, aí parte um ser humano para procurar uma vida melhor. Vai atrás do trabalho, acontece muitas imigrações por causa de conflitos religiosos, por causa de guerra. Eu sou um exemplo maior. Eu sou imigrante há 55 anos, vim para esse país belíssimo, onde que meu pai morava aqui, veio também através do trabalho. Ele mesmo veio porque os seus primos já estavam aqui, chamaram ele, e ele acabou me chamando, e eu estou aqui para procurar uma vida melhor. Você concorda, dona Fátima? Teve bastante migração, porque o que acontece na Palestina? Os judeus, eles invadem as casas dos palestinos, tomam as casas, derrubam, deixam as mulheres desabrigadas, as crianças desabrigadas e tomam conta do terreno. Então acontece muitas vezes deles terem que sair das suas próprias terras por esse tipo de agressão, né? É um fator. Com certeza, por diversos interesses, muitas vezes econômicos, políticos, existem na história da humanidade esses momentos lamentáveis em todo o mundo. Exato. Mas qual a história universal mais bonita que o senhor resgata na sua memória? Olha, o próprio universo é muito lindo. Essa terra que nós vivemos, essa terra que está flutuando por si mesmo, é um grande milagre. Eu diria mais outras coisas. A criação do profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, que ele foi criado de mãe sem pai.
Esse é um grande milagre, a mais linda. Outro acontecimento, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele ascendeu para os 7º céus por a companhia do anjo Gabriel. São fatores muito lindos, muitas coisas muito lindas para falar. Mas vamos no começo, por exemplo, que a terra que Deus criou para o ser humano. Por que Deus criou esse universo? Criou para que satisfazer o ser humano. Deus criou tudo quanto há para submeter ao ser humano. Criou a terra, criou as plantas, criou o ser humano, juntaram esses três em benefício para o ser humano. O ser humano, no entanto, meus irmãos, o que ele fez para Deus? Se Deus criou o universo, criou as plantas, criou os animais para que servir para um ser humano, e o ser humano, no entanto, com tanta injustiça, com tanta arrogância, que não chega perto de Deus. Dona Fátima, que coisa interessante, né? Você é minha conterrânea, goiana, mas é da religião muçulmana. Você poderia dizer para o nosso telespectador qual é a diferença de árabe e muçulmano? Muçulmano é aquele, está no Alcorão isso, a definição de ser muslim, né? Muçulmano é aquele que segue voluntariamente a Deus. Então, ele pode estar em qualquer parte do planeta e se reverter ao Islã, que nem foi meu caso. Eu sou de Caldas Novas, nasci em Goiânia, mas morei em Caldas Novas, e eu sou a única muçulmana de toda a minha família e da cidade inteira. Eu jamais encontrei um muçulmano na minha cidade. Então, o muçulmano ele pode nascer em qualquer parte do mundo, basta ele seguir a Deus. Eu tive um chamado de Deus na minha vida que me orientou a essa religião maravilhosa. E cada um tem um código. O meu código é de ser muçulmana. E o árabe é aquele que nasce no país árabe. Ele já tem que estar ligado à sua nação, a nação árabe. O islamismo, ele retira o direito das mulheres? Isso é muito bom você fazer essa pergunta, porque eu vi exatamente estudando o contrário. Muitos dizem, o Islã ele oprime as mulheres, ele é uma religião que cerceia os direitos das mulheres, mas muito pelo contrário. Se você vê no Alcorão, eu vou te dar um exemplo, que eu poderia dar uns 30 exemplos, mas eu vou dar somente um, que no Alcorão Sagrado diz o seguinte, que a mulher tem direito a um dote antes de casar. O marido vai pedir ela em casamento e ela tem que ter um dote. Esse dote é um dote que vai ser utilizado no caso de divórcio. Se ela se divorciar do seu marido, ela tem esse dote, às vezes eles dão em ouro. Tem dotes que chegam a custar $30 mil. $50 mil. $50 mil. É uma segurança. É uma segurança. O marido, dependendo da posse dele, se ele tiver condições e ele não der um dote justo, Allah vai considerar como ele um homem injusto. Allah é Deus. Allah é Deus. São coisas reais. É o que está acontecendo hoje. Então, o direito da mulher, quando foi na época pré-islâmica, as mulheres eram escravizadas, elas não tinham direito a nada, e o Alcorão veio para corrigir esses defeitos e essas falhas. Então, tem muitas passagens no Alcorão, regulamenta na hora do dote, na hora da partilha de bens, na divisão de tarefas. No Islã, a divisão de tarefas é igual. O homem tem que ajudar a mulher em casa. Então, é muito bom. Veja só que aula nós estamos tendo aqui com a nossa amiga Fátima, praticante da religião islâmica, falando aí dos aspectos que o Alcorão e a religião defendem sobre os direitos das mulheres. Muito interessante. Até muitas feministas aí, eu tenho certeza que não conheciam esse aspecto tão bonito do islamismo.
e o nosso amigo Kamal também, que está aqui participando desta noite, trazendo aqui alguns pontos sobre a imigração árabe e sobre a religião islâmica. Como o Islã se organiza no Brasil? Olha, o muçulmano em geral não tem assim um chefe. Os muçulmanos, eles organizam através das mesquitas. A própria mesquita, ela faz chamamento para os nossos irmãos. Nós fazemos as reuniões, fazemos as palestras, fazemos os sermões, fazemos os encontros dentro das mesquitas. Daí sai só em benefício para nós mesmos e em benefício para as nossas obras futuramente. Existe no Brasil alguns órgãos, né, instituições, né, que ajudam na divulgação do Islã, que produzem livros, né, panfletos, organizam os dawas, que o nome é Sedial, www.sedial.com.br, e Fanbras, www.fanbras.com.br. Né? Se vocês quiserem consultar o site, estejam à vontade. Agora vamos falar de alguns aspectos que muitas pessoas têm curiosidade. Por exemplo, o Ramadã, o próprio Alcorão, né? E os pilares do islamismo. O Islã foi erguido em 5 pilares. Quais são os pilares do Islã? Primeiro pilar, testemunhar de que não há outra divindade a não ser um Deus único. E testemunhar de que Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, é o seu mensageiro. Esse pilar, o primeiro, que é o mais importante. Testemunhar, não há outra divindade. O segundo pilar, tão importante quanto o primeiro, que é as orações. O terceiro pilar, Ramadã, fazer jejum de Ramadã, 30 dias, 28 ou 29 que seja, conforme a lua, porque o muçulmano segue o mês lunar. E o Ramadã é o 9º mês do mês. Esse é o terceiro pilar. O quarto pilar chama-se a Zakah. O que significa Zakah? Distribuir dinheiro para os pobres. Aquela pessoa que tem certa quantidade de dinheiro que dava para os pobres, um quarto. O quinto pilar é migração, chama-se Al-Hajj, faz peregrinação a Meca, onde que o profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, construiu Al-Masjid Al-Haram, por ordem de Deus, o Todo-Poderoso. E nós estamos em Ramadã, o mês abençoado, que Allah subhanahu wa ta'ala dadivou para toda a humanidade. Dona Fátima, você que é professora, explica para a gente didaticamente qual é a diferença de Bíblia, Alcorão, Torá, se eles se coincidem, se são os mesmos escritores. Muito bem. É importante saber, antes de quais são os outros livros, como é que foi revelado o Alcorão Sagrado. O Alcorão Sagrado ele foi revelado durante 23 anos para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E o anjo Gabriel descia diariamente e revelava os versículos. Então são versículos revelados direto de Deus, revelava para o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel descia em forma de homem e revelava para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, é muito interessante a forma com que isso foi revelado, e interessante também saber que esse livro foi intocável, ele é intocável, ele não foi mexido desde a sua revelação, porque ele veio por último. Ele veio por último e ele foi revelado sem ter tortuosidade, sem altos e baixos. Eu vou só recitar um trechinho em árabe. Posso revelar? Posso falar? Antes de tudo, Allah subhanahu wa ta'ala desceu ao mundo milhares de profetas. São 125 mil profetas e mensageiros. Veja bem, meus irmãos. Não é 1 e 2 e 100 e 200. Deus mandou ao mundo 125 mil profetas e mensageiros.
Todos eles vieram para quê? Para que adorar um Deus único. Deus mandou Jesus, que é a paz de Deus, esteja com ele, com o Evangelho para os cristãos. Deus mandou Moisés com a Torá para os judeus. E Deus mandou Muhammad com o Alcorão para os muçulmanos. 3 livros religiosos são verdadeiros, divinos, e 3 profetas fantásticos. Não são esses 3 mensageiros, são milhares. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz no próprio Corão, ele preferiu um mensageiro mais do que os outros. Mas como assim ele preferiu mensageiros mais do que os outros? Allah subhanahu wa ta'ala, o Deus Todo-Poderoso, deu milagres para que Moisés, que é a paz de Deus, seja com ele, abrisse o mar, para que atravessasse a sua comunidade do faraó. Deus deu milagre para Jesus, que é a paz de Deus, seja com ele, para que curar doenças, milagres, para que fazer ressuscitar mortos. Deus deu milagre para o profeta Muhammad para ascender ao 7º céu. Tudo isso aqui numa noite só. E são gravados em livros religiosos, tanto no Evangelho, como no Torá, como no Alcorão. O Alcorão, meus irmãos, são palavras de Deus, palavras divinas. O ser humano não tem capacidade, não vai vir nenhum homem, nem um ser humano que tirar um acento sequer, porque ele é custodiado por próprio Deus. Alcorão são palavras divinas, igual o Torá, igual o Evangelho. Que a base de Deus esteja com todos os profetas e mensageiros, e por que não que a base de Deus esteja com nós também. Eu vou recitar a Sura Al-Fatiha, que é a Sura de abertura, né? Depois vocês podem pegar a tradução na internet, mas eu gostaria de recitar, porque ela é recitada em árabe do jeito que foi revelado ao profeta Muhammad logo no início. Então ela foi revelada dessa forma e ela é mantida a mesma coisa até hoje, 1600 anos. Ninguém mexe numa vírgula, num acento. E eu não sou árabe e eu recito em árabe. Veja bem, a nossa amiga Fátima vai trazer agora uma bonita palavra do Alcorão. E você, telespectador, talvez pela primeira vez vai ter essa oportunidade de ter esse contato com o universo islâmico. Preste atenção. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata mustaqim. La sirata ladina an'amta alaihim. Ghairi maghdubi alaihim waladhdallin. Amém. Bom, em tradução em árabe, em português, se quiser traduzir. O senhor pode traduzir? Ela sabe. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Louvor a Alá, o Senhor dos mundos, o misericordioso, o misericordiador, o soberano no dia do juízo. Só a Ti adoramos, só a Ti imploramos ajuda. Guie-nos a senda reta, a senda dos que agraciaste, e não a dos incursos em Tua ira, e nem a dos desencaminhados. Essa surata, meus irmãos, ela descida para o profeta Muhammad. A primeira surata descida para o profeta Muhammad chama-se, diz para ele o anjo Gabriel, quando foi revelado o mensageiro, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele é analfabeto, ele era iletrado. O anjo Gabriel desceu e diz para ele, lê. O profeta Muhammad respondeu para o anjo Gabriel, disse para ele, eu não sei ler. Aí o anjo Gabriel disse para ele, ler. O profeta Muhammad respondeu e disse para ele, não sei ler.
Aí ele diz, ler em nome do Senhor, que criou o ser humano de gota seminal, e assim por diante. Essa Al-Fatiha, meus irmãos, sua abertura, ela desceu para o profeta Muhammad em 2 lugares, em Meca al-Mukarrama e em Al-Madina al-Munawwara. E ela é citada em todas as orações dos muçulmanos. Todo muçulmano no mundo todo, seja quem for, árabe e não é árabe, muçulmano, ele começa por essa sura Al-Fatiha, que a chama a sura da abertura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quando fala, meus irmãos, essa palavra, wala dalin, os anjos que estão ao seu redor, eles respondem, Amém. Muito bem. Me veio à memória aqui e quero fazer um resgate aqui da memória do meu falecido pai, Samir Bukalem, que foi um imigrante árabe, que veio primeiramente para São Paulo, depois Goiânia, era mascate no comércio, vendia camisas, né, nas agências bancárias, e logo depois conseguiu empreender e colaborar com o crescimento econômico de Goiás. Todos os meus familiares, né, quero deixar um abraço, também toda a comunidade árabe goiana. Kamal, você falou de Deus, trouxe aqui mensagens importantes, você também, irmã Fátima, e após a morte? Rapaz, qual o nosso destino após a morte? Após a morte, na verdade, o ser humano ele é composto por corpo e alma. Quando a pessoa morre, o corpo veio da terra, vai para a terra. Veio do pó, vai para o pó. Quando desintegra a alma do corpo, a alma vai para o seu Criador. Só ele sabe o seu destino. A alma não morre, meus irmãos. Nós não temos 3 vidas, temos 2 vidas. Uma vida vai para o paraíso e outra vai para o inferno. Aquela pessoa, aquela alma que fez com que na terra mundana fez do bem, fez as orações, fez com que fez Ramadã, ou que seja, fez o jejum em prol de Deus, que Deus deu fortuna para ele e despendeu para os pobres, e fez a sua obrigação do bem, ele terá outra vida, que é o paraíso. A alma, o seu segredo, é só Deus que sabe dela, mas sabemos que nós temos dia para nascer, dia para morrer e dia para ressuscitar. E quando ressuscitar, meus irmãos, é a verdade que prevaleça. O que nós deixamos de legado na nossa vida são as coisas boas que nós praticamos. E a confiança em Deus é um remédio para as nossas vidas. É um aspecto muito importante, talvez que é o pilar principal da minha vida, tem sido a confiança em Deus e depois a família, a valorização da família. Eu gostaria que nesses momentos finais do nosso programa, vocês ficassem à vontade, dessem um abraço aos familiares, dessem uma palavra também de bênção a todas as famílias que assistem os nossos programas, deem também aí um conselho aos filhos, né, que amem seus pais e que os pais amem também seus filhos. E vamos nos despedir dos nossos telespectadores buscando esses 2 elementos, a família e Deus. Meus irmãos, o conselho que eu dou para as famílias, para os jovens, que aqueles que buscam Deus, procura primeiramente entender quem é Deus. Na verdade, muita gente sabe quem é Deus, mas também muita gente não sabe. O nosso Deus, Criador, é um só. Não tem 2 deuses.
Nós temos que adorar um Deus único. Jamais adorar dois ou três deuses. Se adorar mais do que um Deus, seria idolatria. Nosso Deus criou o céu. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus, o Criador, os céus e a terra. Criou o ser humano para quê? Para um propósito maior. Deus não criou o ser humano para quê? Dormir e comer e trabalhar. Criou o ser humano para quê? Conhecer Ele melhor e adorar Ele. E se os jovens não conhecem um Deus, ele não chega a um caminho nenhum. Ele seria num túnel ou sem luz. Conhecer a Deus, as palavras de Deus, ler os seus livros, para que nesta vida mundana tudo acaba. Outra vida que prevaleça. E essa vida mundana são curta. A gente vive quantos anos? 100 anos? Ou 150 anos? Bom, eu vou te dar a vida que Noé viveu. 950 anos. Noé viveu 950 anos. Qual é o final da vida dele? É a morte. Tá, meus irmãos? A morte é o começo de outra vida. E não perde para que trabalhar para ela. Como que trabalhar para a morte? Ficar longe das drogas, obedecer aos pais, trabalhar com honestidade, ajudar o teu próximo, lembrar que Deus está ao próximo, está pertinho de você. Aonde você está, Deus está junto. Dia, de noite, seja qual hora que for. Eu gostaria de mobilizar o maior número de pessoas possíveis através desse programa. Porque nós temos um projeto social chamado Casa do Estudante, né, que nós somos voluntários. Nós temos um programa chamado After School, que a gente cadastra voluntários no Brasil todo. E o objetivo é a gente formar um After School Program dentro de cada escola. Como que vai funcionar? A gente tem os voluntários cadastrados, a gente dá aula de inglês, aula de redação para o Enem, aula de teatro, aula de natação, aula de futebol, aula de matemática, de português, né, de reforço escolar. E a gente quer proporcionar para esses alunos um ambiente controlado para que eles possam desempenhar as melhores habilidades que eles tenham, né? E a gente tirar essas crianças da ociosidade, da depressão. Em qual espaço virtual as pessoas podem buscar mais informação sobre esse projeto? Chama Casa do Estudante. Nós estamos há 4 meses, né? Nosso site ainda está em construção, porque ele aumentou bastante. Vocês vão procurar em www.casa no plural, dosestudantes.com, né? E é o nosso site. E Muito bem. Você podem ver as fotos. E o meu contato, pode dar meu contato? Claro. Você pode ligar no meu WhatsApp, que é 999-316561, se vocês quiserem se cadastrar no programa. Vocês agora têm aí a rede social e o telefone aqui da família do Kamal e da Fátima. E lá em Nerópolis, né, procurar a lojinha do primo aqui, que é a Sopé Calçados. Isso. E queremos agradecer a audiência de vocês e deixar um abraço aqui dessa família e meu também. E até o próximo programa. Muito Boa obrigada. noite.